criança que fui um dia hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconhecer. Olá pessoal, boa noite. A criança que fui um dia hoje veio me visitar. Boa noite. Como é que vocês estão? Que a gente se perdeu. Mandou um tchauzinho aí do Shalom. Domingos, é você que tá aqui no Shalom? Você vai entrar pelo seu perfil. Pessoal, eu sou apaixonada por essa música, tá? A criança que eu fui um dia. Boa noite. Hoje nós vamos receber o Padre Domingos Cunha, tá? Para falar sobre a criança ferida de cada perfil do Enneagrama. Eu tô muito feliz que ele aceitou o convite de estar aqui com a gente hoje, né? A gente sabe o quanto é importante, né, a gente acolher essa criança ferida, né, para que a gente cresça. A gente sabe que o adulto que a gente é hoje, né, tem o impacto dessa criança, né? Ela vive em nós, então é muito importante. Deixa eu ver aqui quem canta. É Reverb Poesia. É só colocar Reverb Poesia no YouTube. É linda, linda, linda. Estou sem som. Eu vou aguardar. Domingos Cunha, você tá em qual Instagram? Boa noite. Patrícia, boa noite. Sou muito feliz que vocês estão aqui hoje para aprender. Pronto, Domingos entrou agora. Deixa eu chamar ele. O nome da música é A Criança que Eu Fui um Dia. Boa noite. Oi, boa noite, boa noite. Tá me ouvindo, Rose? Boa noite. Estou te ouvindo. Ok, Que que bom. bom. Que feliz que você está aqui. Um abraço, que bom. Estava Um ansiosa abraço pela a quem nossa está live. ouvindo. Que bom. Que Muito bom, bem, boa pessoal. noite para quem já está nos ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem, né, pessoal? Dá o feedback aí pra gente. Ontem, né, o Instagram estava um pouco bugado, mas hoje vai dar certo. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada, Padre Domingos, por ter aceitado o meu convite de vir aqui falar um pouco sobre esse tema, né? Um tema tão importante que é a criança ferida, né? Que cada um de nós carrega, né? E muitas vezes as pessoas não querem olhar, né? Porque dói. Então, é um assunto bem interessante para a nossa cura, né? E como eu sou apaixonada pela forma, né? Eu acho que você ouve isso o tempo todo, né, Domingos? A forma que você explica o Enneagrama, né? Eu participei de alguns treinamentos e eu simplesmente fiquei encantada. Que bom, obrigado, muito obrigado. E boa noite. Vamos então conversar sobre isso, que realmente é um tema fascinante, fundamental, eu diria imprescindível. Toda a questão do nosso trabalho precisa passar por aí. É um ponto-chave no trabalho de autoconhecimento e de transformação pessoal, né? A criança ferida é o que está mais próximo da nossa criança feliz. Então, para a gente reencontrar a criança feliz, a gente precisa encontrar e acolher essa criança ferida, né? Tenho uma poesia de Fernando Pessoa que eu gosto muito, que diz: a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui onde ficou. Isso é um itinerário fantástico, né? E o Enneagrama nos dá o mapa direitinho, né? Para a gente descobrir
onde foi o lugar da estrada em que nós deixamos essa criança e como a gente pode ir recuperá-la, buscá-la para trazê-la de volta. E então é sobre isso que vamos falar hoje, não é, Rose? Exatamente. Fico muito feliz. Então a gente vai falar, Domingos, até o pessoal falou, Rose, começa com o centro assim, né, o centro instintivo, o centro emocional, o centro racional. Mas hoje a gente pode começar com o tipo 1 mesmo, Domingos Cunha? Falando primeiro a respeito da criança ferida do tipo 1 até o tipo 9, ou você prefere falar de outra forma? Tanto faz. Tanto faz. Olha, eu antes de entrarmos na criança de cada tipo, eu acho que seria importante colocarmos assim um horizonte geral para entendermos esse contexto da criança ferida, né? Sim. Primeiro, como se forma a nossa personalidade? E é importante a gente deixar claro que a nossa personalidade não depende daquilo que aconteceu na infância. Não é o que acontece na infância que determina o meu tipo de personalidade. Aquilo que acontece na infância apenas serve de gatilho que faz aflorar uma predisposição que já existe anteriormente. Portanto, aí entra a dimensão espiritual do Enneagrama. Quando falamos de dimensão espiritual, queremos dizer que nós temos um nível de essência. Essência é algo que é de um nível superior, transcendente, divino, sagrado, como cada um quiser chamar. Mas é algo que nos foi dado, né? Ora, no pacote da nossa existência, o pacote que nós recebemos da nossa existência, podemos dizer assim, o que é que vem? Vem a nossa essência, que é uma emanação divina, uma centelha divina, um reflexo de Deus que nós somos. Vem aquele sistema dos 3 instintos harmonizados, como a voz dos nossos antepassados sussurrando nos nossos ouvidos os segredos de sobrevivência, é a sabedoria acumulada durante milhares e milhares de anos por todos os seres vivos. Então, a essência, os 3 instintos harmonizados e vem uma outra coisa que a gente poderia dizer, a predisposição para a personalidade. Não é ainda a personalidade estruturada, mas é uma predisposição. É como se fosse uma sementinha que depois vai germinar quando as circunstâncias forem favoráveis. Um outro exemplo, quando a gente compra um carro, dizem que o carro tem um tal de airbag. Ora, quando é que o airbag aparece? Aparece quando há um acidente. Mas não é o acidente que fabrica o airbag. O airbag já estava lá. O acidente apenas cria uma situação para que o airbag apareça. Pois bem, a personalidade é algo como um airbag. Ela já está lá como predisposição. E ela vai aparecer quando? Quando as circunstâncias da nossa infância o exigirem. Quando houver, digamos, um acidente. E que acidente é esse? É quando a nossa criança se confronta com a experiência do limite, da carência. No estado de essência, nós experimentamos um amor absoluto, uma segurança absoluta e um reconhecimento ou valorização absoluta. Mas nós entramos em contato com um mundo que é um mundo de limite, de contingência, onde o amor não é total, a segurança nunca é perfeita e a valorização nunca é total. E então, em algum momento, todos nós vamos sentir ou falta de amor, ou falta de segurança, de proteção, ou falta de reconhecimento e de valorização. E aí há uma bolha emocional, uma ferida, uma experiência de carência, uma dor emocional forte. E aí vai aparecer o airbag da personalidade. Aquela predisposição que estava lá, ela vai aparecer, vai aflorar. E as circunstâncias fazem com que isso aflore. Isso pode acontecer mais cedo, às vezes logo durante a gestação, geralmente é um processo, né?
Mais ou menos aí até os 7 anos isso aflorou. Os 4 primeiros anos têm uma importância muito grande. O tempo da gestação tem um peso enorme nisso. E mais 3 coisinhas. Quando aflora esse airbag, quando a personalidade aflora, o que é que interfere nisso? O que é que faz com que isso aflore, com que se estrutura a personalidade? Primeiro, a interpretação da criança é mental, primeiro. Como a criança interpreta, qual é o olhar da criança? Segundo, a interpretação gera um sentimento, um estado emocional. E em terceiro lugar vem a reação. Como é que a criança reage? Qual é a resposta dela? O que é que ela faz para se proteger, digamos, daquele acidente emocional, daquela carência? E então esse seria o contexto para a gente situar agora a experiência de cada tipo. Então vamos começar pelo... Vamos não faz todo começar então sentido, pelo... Padre Domingos, porque algumas pessoas, né, até quando fazem o Enneagrama pela primeira vez, ficam às vezes angustiados por pensar, principalmente os pais, né, mães, ficam pensando, poxa, né, eu vou precisar de cuidar da criança sim, para ela não sentir essa sensação dolorosa, assado. Então é muito importante isso mesmo que você trouxe para a gente começar. Exato, e aí repara, ou a gente fica culpando os nossos pais, né? Ou quem é pai e mãe fica se sentindo culpado. Onde é que eu errei? Não tem nada de errado. O pai, a mãe, as figuras paterna e materna apenas contribuíram, colaboraram com algo que é maior. Então a pergunta não é por que eu sou tipo tal. A pergunta é para quê? Quer dizer, alguém, um ser superior, cada um dá o nome que quiser, sonhou, achou por bem que neste momento e neste lugar da história existisse uma pessoa com tal essência e com tal personalidade. A personalidade não é aleatória, a personalidade é a defesa apropriada para aquela essência. Então, há uma predisposição, né? Isso tem a ver com a nossa missão, com o sentido da vida. A missão, ela nos vem da essência e a personalidade, ela nos dá os meios para expressar a essência, para manifestar a essência neste mundo, né? Então, acho que é bom nós colocarmos nesse horizonte. E então agora vamos lá, tipo por tipo, né? Começando por... Olha, qual foi a compreensão da criança tipo 1? A criança tipo 1, ela sentiu-se cobrada. Repare, é como a criança interpretou. Não quer dizer que tenha sido cobrada. Pode não ter sido objetivamente. Mas foi como ela sentiu. Ela sentiu que os adultos não acreditavam no valor dela. Que o valor dela não era reconhecido. Isso é uma cobrança. Ficou a sensação de que eu não correspondo à expectativa dos adultos. E às vezes a cobrança era direta, tipo, comporte-se direito, um menino bonito não faz isso, uma menina bem comportada não faz isso é feio. Outras vezes a cobrança era indireta. Às vezes, por exemplo, os adultos diziam para o menino: olha como o seu irmão é bem comportado, olha como ele faz as tarefas da escola direitinho, olha como ele anda sempre com a roupa dele limpinha, olha como ele arruma os brinquedos. Repara, objetivamente, os adultos estão elogiando aquele menino bem comportado. Mas de repente ele interpreta como cobrança, tipo assim, gostam de mim porque eu sou correto, direitinho, bem comportado. Quer dizer que para eu ser aceito pelos adultos, eu tenho que continuar sendo assim, correto, comportado. E aí isso é o gatilho que faz aflorar essa crença. Eu tenho que ser correto, eu tenho que me comportar, eu tenho que passar a imagem de uma criança comportada, responsável, educada. Quer dizer, eu tenho que virar adulto antes do tempo. Brincar é coisa de gente irresponsável. Então eu não posso brincar. E repara, brincar é fazer o que eu gosto. Por quê? Porque gosto, simplesmente. Fazer o que me dá prazer.
Mas isso passa a ser interpretado pela criança como algo mau, como algo que não é aceito pelos adultos. E então eu tenho que deixar isso. Eu deixo a criança que eu fui. Para quê? Para me tornar a pessoa correta, responsável do certo e do errado, que presta atenção no que está errado e corrige, que aperfeiçoa, e vai ficar nessa crença. Viver para mim é aperfeiçoar. Ou aperfeiçoar a mim mesmo, ou aperfeiçoar os ambientes, os outros, o mundo, ou aperfeiçoar pessoas específicas, os meus eleitos, né? Então essa é a criança do um. É uma criança que foi reprimida nas suas necessidades, censurada. As suas necessidades naturais, os seus sentimentos foram reprimidos, censurados. A criança não se sentiu à vontade para expressar isso. Todo tipo de sentimentos e desejos, sobretudo um sentimento chamado raiva. Isso ficou como uma coisa proibida. E então entra aí o mecanismo de reação, de repressão. Há uma formação reativa. Todo o organismo físico, emocional e mental se estrutura para reagir a qualquer sinal de sentimento, a qualquer necessidade e reprime, né? Para quê? Para passar a imagem da pessoa que corresponde à expectativa dos outros. Ok? Verdade. Ter ira é feio, né? Ter raiva, expressar raiva é feio, né? Exato. É Exatamente. feio, né? Não pode. Não pode, né? Exatamente. Qualquer sentimento é feio. Exato. E como ela internaliza isso, Domingos, então ela começa a fazer coisas certas porque assim ela sente que ela é valorizada, né? Se ela não fizer certo, ela não é amada, ela não tem o seu devido valor. É assim que ela internaliza. Perfeito. E o drama é que quanto mais o tipo 1 se esforça para ser a pessoa certa e correta, esperando receber aprovação, mais ele sente que os outros não valorizam, não reconhecem o esforço dele. E isso gera um sofrimento, uma ansiedade terrível, não é? Um peso desumano. Verdade. É um carrasco consigo mesma. Então vamos lá para o perfil tipo 2. Qual é a criança ferida, né, que o tipo 2 carrega? Muito bem. Olha, a criança tipo 2, geralmente ela era muito amada na primeira infância, numa fase inicial. Ela recebia um amor abundante, gratuito, e geralmente era um amor muito relacionado com afeto, com toque, com carinho. Essa é a primeira experiência, o primeiro registro. Talvez a criança tipo 2 seja a que tenha um registro de um amor mais abundante. Só que, em algum momento da infância, a criança interpretou, de novo, sempre a interpretação da criança, que aquela pessoa que me amava de uma maneira tão abundante e tão gratuita, me abandonou. Em determinado momento eu estava acostumado a receber amor e eu espero e não vem o amor que eu esperava. Não há conexão emocional. E a criança interpreta, me abandonou, não me ama mais, aquela fonte de amor quebrou. E aí a criança sente, primeiro, uma frustração muito grande, porque ela estava acostumada e estava esperando, e o padrão que ela tinha era de muita abundância, né? Então há uma decepção, uma frustração muito grande. E aí vem uma raiva muito grande. Nós podemos imaginar isso, nós somos adultos, se tiver um amigo, muito amigo, que de repente passa por nós e não nos cumprimenta, nós vamos ficar decepcionados e com raiva. Imagina uma criança que não tem defesas, raiva. E a seguir vem outra coisa, culpa. Culpa por estar sentindo raiva da pessoa que tanto me ama e que eu mais amo. E então ficou um medo de eu ser uma criança ruim, uma pessoa má. Isso fica lá no nível mais profundo da sombra do inconsciente do 2. E uma outra coisa que fica é aquela sensação, o que é que eu deixei de fazer? Será que eu deixei de fazer alguma coisa para que essa pessoa tenha deixado de me amar? E fica uma sensação dolorosa de solidão, de carência, um vazio que geralmente é experimentado no peito como um vazio emocional profundo.
E como a criança não aguenta a reação qual é, então eu agora vou fazer de tudo para agradar a essa pessoa, para despertar sentimentos bons nessa pessoa, para ser bonzinho, prestativo, simpático, agradável, para ver se a pessoa me dá atenção de novo, se ela se conecta de novo comigo. E ela percebe que vem uma conexão emocional. E aí ela reforça a crença. Então agora, para que eu seja amado, eu tenho que ser bonzinho, prestativo, simpático, tenho que despertar sentimentos bons nos outros. E ela vai ficar repetindo essa crença, porque foi a crença que a criança viu que funcionava, né? Tenho uma frase de Cláudio Naranjo, Rose, que eu gosto muito, que diz assim: a personalidade é a loucura que nós inventamos para sobreviver. É uma loucura? É. Olha, é uma loucura o tipo 1 achar que tem que se comportar bem para ter a aprovação dos outros. Eu não tenho que prestar contas a ninguém, né? É uma loucura o tipo 2 pensar que tem que agradar aos outros para os outros gostarem dele. É uma loucura, é. Mas repara, foi a loucura que a criança precisou desenvolver para sobreviver, para chegar até aqui, né? Então foi essa a crença do 2. Verdade. 3. E deu certo lá na infância, então acaba que se repete, né? Até na fase Exato. adulta. Então, o orgulho, ele nasce nesse momento, né, Padre Domingos? De não demonstrar as suas próprias necessidades. Exatamente, Ótimo. porque aí, repara, a percepção da criança foi assim: porquê que eu sofri? Porquê que doeu? Porque eu expressei a minha necessidade, eu estava esperando. Então foi por isso que eu sofri. Então quer dizer que se eu reprimir as minhas necessidades, não demonstrar as minhas necessidades, eu não vou sofrer. Então Primeiro nível, eu não tenho necessidades, eu esqueço das minhas necessidades. Isso gera o primeiro nível do orgulho, que é autossuficiência. Segundo nível, eu começo a ajudar os outros e vejo que os outros ficam felizes. E então eu entro no segundo nível do orgulho. Eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa tão boa, né, que eu ajudo os outros. Eu não preciso de ninguém, mas o que seria dos outros se não fosse eu me torno insubstituível. E a quinta essência do orgulho é quando o tipo 2 chega ao ponto de acreditar que eu sou uma pessoa tão boa que eu até sei o que é melhor para os outros. Aí pronto, fechou aí a estrutura do orgulho, né? É verdade. Lembrando também que pode ser muito inconsciente, né, Padre Domingos? Muitas vezes a gente vai em busca, agradando, adulando, né, como perfil 2, e muitas vezes não sabe que a criança é ferida que busca por isso, né? É através de autoobservação mesmo, através de autoconhecimento. Com certeza, eu diria, sempre é inconsciente. É algo muito inconsciente. Né? Por isso é importante, porque senão o inconsciente vai levando a gente e a gente vai indo sem saber. Né? Então, para curar, realmente precisa do autoconhecimento. E o perfil... Exato, e de ir lá buscar essa criança, perceber, olha, por trás disso tem uma criança carente, que está numa solidão terrível, que acha que não dá conta de sobreviver sozinha. Né? E mostrar que eu cresci, né? Eu estou aqui. Exatamente, eu cresci, eu dou conta de mim, eu posso dar a mim mesmo aquilo que eu espero que os outros deem e que nunca satisfaz, né? E então eu começo a encontrar em mim a fartura capaz de saciar a minha carência, em vez de ficar mendigando migalhas de amor dos outros. Verdade. Bom, vamos lá para o 3, não é isso? Vamos lá. Olha, a experiência da criança tipo 3, continuamos no centro emocional, né? Então, no centro emocional, o que marca é a sensação de não ser amado. No 2, era muito amado e depois deixou de ser. E no 3, a primeira experiência da criança 3 foi de rejeição emocional. A primeira experiência, a primeira emoção que o 3 teve foi: eu não sou amado, eu não sou visto, é como se eu não existisse. E para mim, Rose, uma fonte assim de muito aprendizado sempre é o trabalho do renascimento, das pessoas que eu acompanho em terapia de renascimento, porque o renascimento ajuda a pessoa a ir lá nessas raízes profundas.
E olha, geralmente as pessoas tipo 3 que eu tenho acompanhado em renascimento, onde é que elas identificam a ferida? Geralmente é lá naquele momento da gestação, quando a mãe percebe que está grávida. Grávida. Até muito cedo, 1 mês e meio, 2 meses. Repara, a criança está ali esperando que a mãe me perceba para me dar amor, aquela energia que me dá Veja. existência, né? Que me veja, para eu sentir que eu existo. E a primeira energia que veio da mãe, interpretação da criança, claro, a primeira energia que veio da mãe não foi amor. De repente, a mãe ficou assustada, ficou preocupada, ficou surpresa e a criança interpretou: não veio amor. E a sensação da criança é: eu não existo. E isso gera uma rejeição emocional, a sensação que eu emocionalmente não recebo, não sou visto, não existo, não vem amor. Isso é doloroso, acentua isso que já falámos no 2, da carência afetiva, do vazio emocional, de uma solidão dolorosa, que é sentida no peito. E qual é a reação da criança? Eu não posso ficar aqui quieto, sem fazer nada, sem ser visto, porque eu não aguento viver sentindo que eu não existo. E então começa a crença: eu vou fazer algo para ser visto, para chamar a atenção. E depois a criança vai começando a fazer, geralmente a criança tipo 3 é uma criança precoce, e começa a fazer alguma coisa, e aquilo é visto, e é aplaudido, e é admirado, e é elogiado, e é valorizado. Agora estão me vendo, funciona. Então se eu ficar quietinho, parado, quieto, eu não existo, ninguém me vê. Mas se eu fizer algo que impacta, que chama a atenção, que é visto, valorizado, admirado, as pessoas me dão atenção. E o tipo 3, quando as pessoas olham e admiram, ele interpreta isso como amor. Né? Tenho um aluno nosso da formação de Enneagrama que um dia ele, na formação, foi falar sobre o tipo 3 e começou dizendo assim: o tipo 3 tem problema auditivo. E a gente ficou, pô, o que é que ele agora vai inventar? Qual é a besteira que vem? Ele disse: é porque o tipo 3, quando bate em palmas, ele escuta: eu te amo, eu te amo. Ele confunde aplauso, admiração, elogio com amor. Porque, repara, ele não teve. O tipo 2, ele sabe claramente quando é amor e quando não é. Mas o 3 não sabe, porque ele não tem o protótipo, não teve aquele paradigma original que lhe permita dizer o que é amor. E então a carência é tão grande que ele confunde qualquer coisa com amor, ele confunde aplauso, admiração com amor. E aí vai estruturar a vaidade. A vaidade é o quê? Aquela sensação de que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa para eu sentir que existo, para eu sentir que os outros me veem. Isso me dá uma sensação de prazer que me vicia, não preenche, mas vicia. Porque não preenche e a sensação é: vou ter que fazer cada vez mais, cada vez melhor para continuar impactando as pessoas, para as pessoas continuarem olhando para mim, para eu continuar sentindo que existo. E isso cria um mecanismo repetitivo extremamente desgastante para o tipo 3, né? E faz sempre o que esperam que elas façam, né? Que eles fazem. O que Exato, esperam dela, né? Então, se esperam que eu seja a melhor aluna da escola, então eu vou ser a melhor aluna, né? Eu vou ser a melhor. Basicamente exato, isso. E aí ela se torna escrava da imagem que ela vendeu. Porque, repara, não dá nem tempo de curtir, de saborear o prazer de um sucesso, de um reconhecimento. As pessoas ainda estão aplaudindo e o tipo 3 já está pensando: e agora o que é que eu vou fazer da próxima vez para conseguir um aplauso maior? Eu me torno escravo da imagem, porque não basta fazer a mesma coisa, tenho que fazer mais, cada vez mais, né? Exatamente. Muito bem. E o 4? 4, vamos lá, para completar o centro da inteligência emocional. Olha, a criança tipo 4, a experiência ela é muito semelhante à criança 2. Temos aí experiências muito semelhantes. Primeiro nível, uma experiência abundante de amor. A criança tipo 4
também se sentiu num primeiro momento muito amada. Era um amor abundante, era a origem, né? A fonte. E era um amor que fazia a criança sentir-se especial. Geralmente a criança ela sentia-se muito amada por alguém e era alguém que valorizava algo que aquela criança fazia e isso dava à criança a sensação de que ela era diferente, única, de que ela era uma criança especial. Só que em algum momento a criança interpretou o quê? Abandono emocional. Alguém me amava muito e agora não me ama mais. A fonte de amor quebrou, acabou. Repare, os 2 primeiros passos são iguais ao tipo 2. Uma fonte abundante de amor e abandono. Isso. Próximo passo. O que é que a criança 4 sente? Raiva também. Há uma raiva muito grande. A autoestima vai lá embaixo. A sensação é, se alguém me amava muito e agora não me ama mais, é porque eu não tenho valor. Afinal, eu não sou especial. Se eu fosse especial, se eu fosse suficientemente significativa, não deixariam de me amar. Se deixaram de me amar é porque eu não tenho valor. Autoestima lá embaixo. E uma raiva muito grande. Só que no 4, essa raiva se vira contra a própria pessoa. Isso depois vai se manifestar em cada subtipo de uma maneira diferente. No autopreservação é como uma autoagressão, né? Uma autopunição de sofrimento físico. No social é como rebaixamento, como vergonha, como diminuir-se perante os outros. E no sexual é uma raiva que corrói internamente e depois acaba esperrando contra os outros quando a pessoa não aguenta. Mas há uma raiva muito grande contra si mesmo, porque eu não presto, porque eu não mereço. Nunca ninguém vai me amar e mesmo que alguém me ame, vai acabar me abandonando. Isso fica muito forte e é isso que gera a melancolia, a paixão do 4, né? Melancolia quer dizer pessimismo, tristeza profunda, desânimo, ausência de alma, um desgosto perante a vida, aquela sensação que a vida não vale a pena, não adianta, o que fazia sentido para mim acabou, então daqui para a frente nada mais me encanta. E a sensação é como estar morto, né? E de vez em quando eu experimento umas emoções fortes e quando vem uma emoção forte aí eu me sinto vivo. E então eu vou passar o resto da vida procurando emoções fortes para tentar me sentir vivo. Então tudo começa com essa experiência de abandono que foi internalizada pela criança tipo 4, né? Aí Exatamente. de novo a marca é de carência afetiva, a sensação de não ser amado, né? E no 4 isso se manifesta assim como ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama do meu amor, né? Mesmo que alguém me ame vai acabar me abandonando, eu não mereço ser amado. Então é melhor eu abandonar Tá primeiro, né? Ele tem essa... Exatamente. Isso nos relacionamentos pode ter 2 comportamentos. Ou eu nem entro no relacionamento para não sentir a dor do abandono, é melhor nem entrar, ou então eu entro. Mas quando eu começo a sentir o fantasma, o medo do abandono, antes que a pessoa me abandone, eu abandono. Porque é melhor eu abandonar do que ser abandonado. E então às vezes o tipo 4, isso é uma tendência maior no tipo 4 sexual, ele sabota, né? Uma autossabotagem, ele acaba sabotando o próprio relacionamento e às vezes estraga um relacionamento que tinha tudo para dar certo, né? Mas é o fantasma do medo do abandono. É verdade. E aí nasce também a inveja, né, Padre Domingos? E a comparação. Vamos lá para o tipo 5, então? Muito bem. Então vamos agora para os racionais. E nos racionais, Rose, a sensação dolorosa que perpassa a tríade racional é a sensação de incapacidade. Sensação de incapacidade, que nasce de uma crença de que eu estou só, sem proteção, não tem ninguém para me proteger, eu estou só. E eu sozinho me sinto incapaz. E isso gera o que chamamos medo, que não é um medo de barata, ou de assalto, ou de escuro. É uma sensação de
a ansiedade de paralisação. O 5, o medo é medo de sentir. O 5 tem medo das suas emoções, dos seus sentimentos. Ele tem medo de perder o controle sobre elas. O 6 é um medo existencial. O 6 tem medo de existir, é um medo de encarar a vida. E o 7 tem medo de sofrer. A sensação é eu não dou conta. O 5 eu não dou conta de sentir, o 6 eu não dou conta de viver e o 7 eu não dou conta de sofrer. Então vamos lá agora, tipo por tipo. Olha, no 5, nós temos duas experiências de infância que geralmente são muito marcantes. A criança tipo 5 tem uma experiência muito parecida com a criança 3. À primeira vista não tem nada a ver, mas lá na origem da infância tem tudo. A criança 5, ela sentiu que não era vista. Ela sentiu um nada. É como se fosse um grãozinho de areia que está lá no chão da sala e ninguém me vê. A sensação é que eu não existo. E aí imaginamos assim a criança olhando à volta dela e a sensação é ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém me dá atenção, ninguém me dá afeto, ninguém me dá amor, não vem nada. E essa é a primeira experiência, é uma experiência de vazio. A sensação de ser um nada, de não existir. E a primeira conclusão, a primeira crença da criança tipo 5 é: não adianta esperar nada de ninguém. Porque não vem nada para mim, não existe amor disponível para mim. Muitas pessoas tipo 5 falam que na infância receberam pouco. Tinha pouca proximidade. Uma vez um cara tipo 5 usou uma expressão que eu achei fantástica. Ele disse: eu sempre sofri de anorexia afetiva. Fantástico, não é? E então ele não sabe depois na vida adulta lidar com isso. E a sensação é: não tem nada, não tem amor disponível para mim. E então, olha, eu vou ter que aprender a viver com este pouquinho que está aqui. E este pouquinho que está aqui eu tenho que guardar, economizar. Eu vou viver no modo de economia, para não gastar, para não perder. Porque se eu perder o pouquinho que está aqui, não tem mais. E eu vou aprender a sobreviver com este pouco e para mim basta. E está tranquilo para a criança tipo 5. A sensação é: tudo bem. Eu dou conta de viver sem esperar nada de ninguém. Uma coisa fantástica é que o 5 não espera nada de ninguém. Ele não cria expectativas. Por exemplo, no relacionamento, ele não cria expectativa. Tá? Outra experiência muito forte. Então, repara, o grãozinho de areia que está lá no meio da sala e ninguém me vê. A sensação é: eu sou um nada, eu não existo. Outra experiência, você imagina agora as pessoas na sala andando de um lado para o outro e passando perto do grãozinho de areia, e o grãozinho de areia está lá e a sensação é que as pessoas não me veem, vão passar por cima de mim, e a qualquer momento eu vou ser esmagado, invadido, atropelado, aniquilado. Aniquilar é fazer de mim um nada. Desrespeitar a minha individualidade, me reduzir a um nada. Então, em algum momento da infância, a criança 5 sentiu isso. Que alguém invadiu a intimidade dela, a privacidade dela, desrespeitou a individualidade dela. E geralmente foi alguém muito próximo, naturalmente. Pai, mãe, irmão, tio. E nesse momento, a criança tipo 5 sentiu uma raiva muito grande. É uma raiva de sobrevivência. Uma raiva muito grande. Ao ponto, muitas pessoas tipo 5 acessam isso, ao ponto de, nesse momento, a criança ter sentido vontade de matar essa pessoa. E aí a criança se assusta com aquela raiva. Como é que eu sinto uma coisa destas ao ponto de sentir vontade de matar uma pessoa que eu amo? Eu fiquei apavorado com isso. Não sei lidar com isso. E agora repara, antes eu já sabia que não adiantava esperar nada de fora. E agora eu me assusto com uma coisa que está dentro. Eu já tinha desconectado do mundo externo. E agora eu desconecto do meu mundo interior, do meu corpo e das minhas emoções. Porquê? Porque eu tenho medo de entrar em contato com essa raiva, que é uma coisa assustadora, que eu tenho medo, que eu não sei lidar com ela, que eu tenho medo que isso me faça perder o controle e fazer uma besteira. E então o 5 se reduz a este mundo do pescoço para cima.
E o mental, a cabeça dele, passa a ser o grande salão onde a vida acontece. E tudo o que acontece, acontece aí nesses horizontes. E aí está tudo bem, porque o 5 consegue entender, encontrar sentido, encaixar as pedras do quebra-cabeças. E há uma desconexão do corpo físico e há uma contenção das emoções e dos sentimentos. Ele sente e sente com muita intensidade, mas segura. O isolamento da afeição é isso. Eu isolo as minhas emoções. Eu deixo aqui preso. Eu não deixo transparecer. Não transparece o que eu estou sentindo. Então essa é a experiência de infância do 5, né? E por ficar na cabeça, ele vai desenvolver a cobiça, que é uma curiosidade intelectual insaciável, com uma tentativa de preencher esse vazio. Mas repara, o vazio não é da cabeça, o vazio é emocional. E aí, quanto mais eu encho aqui, mais aumenta o vazio, porque mais eu me distancio daqui. Então é esse o drama do 5, né? Ok? Exatamente. Ok. 6. Vamos lá para o 6. Olha, a criança tipo 6, estamos também na tríade da insegurança, da sensação de incapacidade, como medo, como paralisação. Normalmente a criança tipo 6, ela tinha uma ligação muito forte com a figura paterna. Quando a gente fala figura paterna, não é necessariamente o pai biológico e a mãe biológica. Né? No caso, figura paterna é alguém que para mim significava proteção, segurança. A gente pode imaginar assim uma criança pequenina segurando na mão de um adulto. Né? O que é que a criança sente? Ela sente segurança, proteção, ela fica tranquila, à vontade, a sensação que não vai acontecer nada de ruim e mesmo que aconteça, tem alguém maior que eu que me protege. Então eu posso ficar tranquilo. Ok, a criança tipo 6 experimentou isso. Mas, em algum momento da infância, houve uma quebra dessa relação de confiança. Algumas hipóteses que algumas pessoas acessam, algumas pessoas tipo 6 acessam. Às vezes a criança sentiu-se, interpretou que foi castigada ou censurada por essa figura. Justamente. E agora, como é que eu vou confiar? Não dá mais para confiar. Eu confio desconfiando. Aí fica essa ambiguidade. Outras pessoas identificam que elas foram castigadas sem saber porquê. É muito frequente. Fica uma coisa arbitrária. Eu fui castigado sem saber porquê. Então, na vida adulta, a sensação é a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim. Porque eu nunca sei se estou certo ou se estou errado. Outras pessoas identificam que elas não foram castigadas, mas elas viram essa figura castigar ou censurar alguém. E a interpretação foi, se fez isso com ele, pode fazer comigo. Então não dá mais para confiar. Outra experiência ainda que alguns identificam, em algum momento onde a criança esperava a proteção dessa pessoa ou precisava daquela pessoa ali para protegê-la, a pessoa não estava lá. E a percepção da criança é, afinal, não dá para eu confiar. No final das contas, eu estou só. Ou por algum motivo, a criança perdeu o contato, a presença dessa pessoa adulta. Aí qual foi a crença? Eu estou só. E eu sozinho não tenho ninguém para me proteger, para me defender, e eu também não sei me defender e me proteger. Porque antes a minha confiança não estava em mim, estava naquela pessoa. E agora perdi, eu sozinho não estou. E vem a sensação de incapacidade, que gera uma sensação de ansiedade, de apreensão, aquela sensação que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa ruim e eu estou só, não estou preparado e não sei como fazer. Aí ele desenvolve o hábito mental, o mecanismo de defesa da projeção de cenários. Eu começo a pensar cenários, o que é que pode acontecer? Para eu estar prevenido, preparado. Só que isso é um tiro no pé, porque se eu já estou inseguro e ainda imagino o pior, eu fico mais inseguro. Mais inseguro. E aí paralisa, né? O medo do 6, acho que a melhor descrição é paralisação. Vamos esquecer fobias, né? O medo, olha, o checklist que eu costumo pedir para as pessoas fazerem, para identificarem o 6 é
Você perante uma situação difícil, inusitada, nova, um desafio, você sente tremor nas pernas? Sinto. E a sensação que as pernas paralisam é frio na barriga, é suor frio nas mãos, e o coração? O coração disparou, parece um ataque cardíaco. Ok, É é medo. isso. Tá? São as sensações físicas, o corpo paralisa. Depois paralisa o emocional. Eu não consigo sentir mais nada. E depois, num terceiro nível, paralisa a cabeça. Eu não consigo pensar mais nada. Dá um branco. Algumas pessoas tipo 6 chegam a sair do ar, né? E aí depois vem a reação. O fóbico, a reação é, quando chega no auge da ansiedade, eu fujo, eu Ótimo. desisto, eu encolho. E o contrafóbico, quando chega no auge da ansiedade, é tipo assim, olha, eu não aguento esta ansiedade, então eu vou fazer Fazer qualquer logo. coisa, eu já sei que Pra eu me vou me livrar. arrebentar, eu me arrebento logo, é melhor arrebentar agora do que continuar aqui sofrendo essa ansiedade, porque a ansiedade fica insuportável. Ok? Verdade. Ok. Vamos lá para o Certo. tipo 7. Passa muito Certo. rápido, padre. Nossa, vamos lá para o tipo 7. A criança do tipo Certo. Não 7. dá tempo de falarmos de todos. Olha, então, tipo 7. A criança tipo 7 tem três coisas muito importantes para nós entendermos a experiência de infância. Primeiro, essa experiência de infância normalmente no 7 aconteceu muito A cedo. gestação, né? O 3 e o 7 geralmente aconteceu muito cedo. A maioria das pessoas tipo 7 que eu tenho acompanhado e que acessam essa ferida original, isso aconteceu durante a gestação. E alguns lá bem cedo. Alguns na hora do nascimento, no parto, e poucos no primeiro ano de vida, 1 ano e meio de vida. Então aconteceu muito cedo. Isso quer dizer que a criança tinha poucas defesas, poucas resistências. Ela é mais sensível, mais indefesa. Segunda característica. O que é que terá sentido a criança? Ela sentiu uma sensação de morte. Sensação de que eu estou morrendo. Agonia. Olha, são os sintomas físicos que a pessoa sente quando está morrendo. É uma agonia, uma falta de ar, um sufoco e um aperto no peito. É físico, a sensação é de angústia, de agonia, de morte. E terceiro fator, que é o que traz mais sofrimento para a criança. Nesse momento em que a criança sente que está morrendo, ela sente desconexão emocional da mãe. Ela não sente a conexão afetiva emocional da mãe. Imagina, sei lá, às vezes coisas do género, já não para se imaginar que são coisas assim mirabolantes, às vezes são coisas simples, simples Simples. para nós adultos, mas para a criança É é algo muito interpretado grande. de outro jeito. Não é? Imagina, por exemplo, a mãe está grávida, vai caminhando na rua, tropeça e cai. Qual é a primeira preocupação da mãe? Será que eu perdi o bebê? Ora, esse medo da mãe gera no cérebro da mãe uma descarga de substâncias químicas que entram na corrente sanguínea e geram contração no corpo. A criança está ligada à mãe, no sangue da mãe, na corrente sanguínea da mãe, Uhum. e a criança absorve essa descarga com uma intensidade muito grande, então ela sente isso. E, repare, é normal que numa situação dessas a mãe fica tão preocupada que ela nem lembra de fazer um carinho na barriga, se conectar emocionalmente com o bebê, dizer calma, está tudo bem. Claro que a mãe está tão apavorada que ela nem lembra. E o que é que a criança sente? No momento em que eu estou morrendo, Morrendo. Tô eu só. estou só. Abandono emocional, desconexão emocional. E isso deixa no 7 a sensação de que sofrimento é uma coisa terrível, maior do que eu não dou conta, e eu estou só. Então eu sozinho é que não dou conta mesmo. Por isso que qualquer sofrimento na vida adulta ganha proporções assim assustadoras. E a partir daí o 7 entra naquela crença. Viver para mim é fugir do sofrimento buscando prazer. E ele vai passar a vida fazendo isso, buscando prazer para fugir do sofrimento, porque é algo que eu não dou conta. Então aí fechamos o centro racional. Racional. Isso. Vamos para os outros O dois 8. tipos do centro Aham. da inteligência prática, né? Já vimos um. A sensação dolorosa agora é
a sensação de insignificância. A sensação da criança é eu não tenho valor, ou melhor, as pessoas não reconhecem o meu valor. As pessoas não acreditam no meu valor. É uma sensação de insignificância, de não ter valor, de não ser importante, da minha importância não ser reconhecida. Então vamos começar pelo 8. Olha, no 8, a criança 8 estava no nível da inocência. A inocência é o quê? Confia em tudo e em todos. Acha que todo mundo é filho de Papai Noel, não vê maldade em ninguém. Né? É inocência. Confia como a palmeira confia no vento, como a criança confia noutra criança. Isso é inocência. Mas, em algum momento, imagina, a criança interpretou que foi traída. Ela sentiu-se traída. O negócio do 8 é hashtag foi traído. E sentiu-se traído precisamente por uma pessoa. Ele não desconfiava de ninguém, a criança não desconfiava de ninguém. Mas justamente aquela pessoa, dessa pessoa é que eu nunca desconfiaria. Era a pessoa de quem eu recebia amor, carinho, afeto. Então eu nunca desconfiaria dessa pessoa. E eu me senti traído justo por essa pessoa. O traído pode ser abandonado, pode ser enganado, pode ser injustiçado, pode ser largado. Tá? Uma sensação de traição, tipo, a pessoa não tinha direito de fazer isso comigo. Eu nunca esperei que fizesse isso comigo. E aí vem a primeira conclusão da criança. Me traiu por quê? Porque eu sou fraco, porque eu sou vulnerável, porque eu sou pequeno, porque eu sou sensível. É a primeira conclusão. Então eu não posso ser fraco. E eu agora não posso demonstrar fraqueza. Eu tenho que mostrar que eu sou forte, porque se eu continuar demonstrando fraqueza, as pessoas vão me enganar. Segunda conclusão, se essa pessoa aí em quem eu confiava tanto fez isso comigo, imagina os outros. Então agora, gente, a partir de agora eu não posso confiar em ninguém. Eu posso confiar apenas em mim. Eu contra o resto do mundo. E fica aquela crença, estão todos contra mim. É a crença do 8. E eu, para sobreviver, tenho que passar uma imagem de força e de respeito. Tenho que manter o controle para não haver brecha para alguém me enganar, me trair, me atacar. E eu passo a viver nessa crença de que está tudo contra mim, todo mundo contra mim. E então, antes que alguém me ataque, porque eu já tenho certeza que vão me atacar, antes que alguém me ataque, eu ataco. Aí vem a vingança do 8, que uma vez eu ouvi uma expressão fantástica, a vingança do 8 é uma vingança preventiva. Quer dizer, não é dar o troco, é antes que você faça alguma coisa, eu já vou dando o troco. Porque eu já sei que você vai me enganar, me trair, me fazer de besta, né? Então isso cria essa estrutura de personalidade. 9. A criança 9 sentiu-se desconsiderada. Às vezes a sensação é sentir-se esquecida, largada, sem valor. Às vezes a criança fala uma coisa e ninguém ouve. Faz uma coisa e ninguém valoriza. Mas o irmão diz a mesma coisa e é aplaudido e a criança não entende. Outras vezes a criança era tipo censurada, reprimida. Cala a boca, menino, só fala besteira. Essa menina não faz nada direito. E a criança começa a perceber, afinal, eu não sei se falo, se não falo. Eu não sei se faço, se não faço. Para não correr o risco de ser censurada. Não faço. Outra coisa, geralmente a criança tipo 9, ela foi reprimida, era uma criança espontânea, comunicativa, que gostava de ser vista como qualquer criança. Mas aí ela sentiu-se censurada, reprimida. E aí a criança entrou naquela crença. Primeiro, ela não entendeu o drama da criança tipo 9. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo porque é que esqueceram de mim. Eu não estou entendendo porque é que não me ouvem, porque é que não valorizam o que eu faço. Eu não estou entendendo porque é que mandam eu calar a boca e ficar quieta. Outra experiência, às vezes a criança viveu no meio de conflito, geralmente conflito familiar entre o pai e a mãe, e a criança ficava ali no meio, sem entender nada. Às vezes ainda achando, será que estão brigando comigo? A culpa é minha. E aí Confusão. fica aquela sensação.
eu não tenho valor. É crença, eu não tenho valor. As pessoas não reconhecem o meu valor, então pronto, é porque eu não tenho valor mesmo. A paixão do 7 é isso, é a perda da consciência do valor próprio. Eu não tenho valor. E então, se eu não tenho valor, é melhor ficar quieto e calado, para evitar conflito interno e para evitar conflito com os outros. E ele vai passar a vida quieto e calado, engolindo sapo, omitindo-se, deixando de se expressar e retendo a sua energia. Então, seria isso aí a experiência do nome. 19h56, a gente conseguiu. É isso. Imaginei que a gente. Que legal! Então é importante, né, esse assunto. Você faz um trabalho bem legal, né, em Fortaleza, de resgate da criança interior, de realmente mostrar para a criança que a gente está aqui, mostrar o quanto a gente ama ela, mesmo ela cometendo erros, né? Ela é criativa, ela é esperta, né? E guardar, né? E trazer essa criança para a gente. Muito obrigada, Padre Domingos, por você ter vindo aqui compartilhar. É uma honra pra gente. Tá? Vou rever essa live várias vezes. Eu aprendo muito com você, com seus livros. Tá? Muito obrigada. Gratidão. Ok, Rose, muito obrigado, Tá? foi um prazer e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam, muito grato e estamos aí, vamos continuar confiando e aproveitando para fazer esse trabalho de acolher a nossa criança. A criança que eu fui, chora na estrada, vamos lá buscá-la e abraçá-la e Exatamente. acolhê-la e carregá-la. Tá bom. Muito bem, Parabéns muito pelo lindo obrigado. trabalho que você está fazendo, viu? Obrigado. Um grande abraço. Beijo. Um abraço para todos e Tchau, parabéns. pessoal. Obrigada por ter vindo, tá? Um beijo para todo mundo. Eu vou salvar a live.